Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e na autoridade do nome poderoso de Jesus Cristo. Nós quebramos toda e qualquer tipo de contrariedade, de inveja, de maldade contra este lar, contra essa família. Meu Deus, proteja os filhos de toda a corrupção desse mundo, de tudo aquilo que pode desviá-los do propósito, de tudo aquilo, Senhor, que pode contaminá-los. Proteja as nossas casas. Nós clamamos agora e pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre a vida dos nossos filhos. E profetizamos, Pai, que terão sucesso, que irão avançar, que irão crescer, que serão como árvores frondosas, cheias de frutos, e que na estação própria darão o seu fruto, por causa da presença do Senhor. Oramos pedindo ao Senhor, já prepara tudo para os nossos filhos. No nome de Jesus, aqueles que têm filhos, ainda que são jovens, nós oramos, Senhor, para que o Senhor coloque as pessoas certas no caminho deles. E aqueles que já têm filhos adultos, filhos casados, que o Senhor proteja, que o Senhor livre de todo mal e que o Senhor os conduza ao caminho certo. Os conduza, Senhor, a passos verdejantes e a águas tranquilas. Nós te pedimos, Pai, assim como Davi no Salmos 23 ele declarou: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Meu Deus, que haja esse transbordar sobre a nossa vida. Sim, Pai, coloca mais e mais. Tu és o Deus mais do que o suficiente. Tu és o grande El Shaddai. Confiamos em Ti, Jesus. Invocamos o Teu santo e poderoso nome nessa oração. Eu oro por toda mulher que não consegue engravidar, assim como esse testemunho que eu vou ler hoje. Eu oro, Senhor, para que o Senhor opere milagres na vida de mulheres que não conseguem engravidar. E desde já declaramos a bênção do Senhor, o milagre, o extraordinário de Deus tocando na vida dessa mulher. Amém e amém. Deus te abençoe. Boa noite. Você está preparado? Preparado para quê? Preparado para receber uma palavra de Deus. Preparado para receber uma instrução que vai mudar a tua vida. E aqui, nesse propósito que nós estamos declarando bênção sobre o nosso lar, profetizando sobre o nosso lar, pegue muito firme, vamos fazer uma declaração profética. Faça comigo uma declaração agora, diga assim comigo: Senhor Deus, que a minha família venha ser um testemunho para a tua glória. No nome de Jesus, que eles venham ser luz aonde estiverem, que o Senhor os guarde e os proteja quando não estiverem perto de nós. Que o Senhor possa guardá-los de toda contaminação, de toda má influência e de toda armadilha de Satanás. Proteja nossos filhos, Senhor. Proteja nossos filhos e livra-os de todo mal. Livra-os também, Senhor, da falta de sabedoria, da tolice, da insensatez, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Temos que orar pelos nossos filhos. Temos que profetizar sobre eles, independente se já são adultos, já são casados, se você já tem neto, você tem que orar a vida toda. Uma das missões que Deus dá para os pais é orar a vida toda pelos seus filhos. A vida toda. A vida toda nós temos que orar pelos nossos filhos e depois vamos orar pelos nossos netos. Amém? Já coloca tudo em oração aí. Então escreve aqui nos comentários se você entendeu isso. Minha missão é orar a vida inteira pelos meus filhos. Amém? Glória a Deus. Essa é uma das missões, né? Do pai, da mãe, né? Do avô, da avó. Olha o testemunho que eu recebi, por isso que eu orei até, inclusive no início da oração, por mulher que não pode engravidar. A Lacelete, que é uma irmã que acompanha nossas orações, ela escreveu assim: 2 clientes receberam a bênção de engravidar. Vivo em Israel desde junho e tenho orado pelas clientes que os médicos diziam ter dificuldade de engravidar. Na carta para Deus eu pedi e as duas estão esperando seus milagres. Deus operou. Obrigado pelo ensinamento
e pela academia. Que Deus abençoe La Celeste, que bênção, que alegria. Olha como Deus é maravilhoso, toda a honra e toda a glória a Jesus, porque se alguém fez um milagre foi Ele. Ele fez um milagre, nossa fé está em Jesus, nós cremos no Senhor, amém? Eu estou sempre dizendo para vocês, quem cura é Ele, quem liberta é Ele, quem salva é Ele. Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso Senhor. O que nós somos, irmãos, sem o Senhor, né? Glória a Deus por isso. Toda a honra e toda a glória sejam dados ao Senhor. Hoje eu quero falar de 3 coisas que podem arruinar a sua vida para sempre. É tão sério assim? É tão sério assim. Tem 3 coisas que podem arruinar a sua vida para sempre. E eu quero poder compartilhar com você um pouco isso, certo? Nós vamos ler algumas passagens também. E a primeira coisa que você precisa aprender é livrar-se do orgulho. A Bíblia diz em Provérbios 16, 18, o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Eu estava estudando esses dias o jejum de Josafá. Josafá, ele recebeu a notícia que um grande exército estava vindo contra o povo dele, contra Judá. E a Bíblia diz que ele colocou todo o povo a jejuar e a se humilhar diante de Deus. E no estudo que eu estava fazendo sobre jejum, o jejum de Josafá, eu cheguei a uma conclusão que um dos propósitos do jejum é quebrar o nosso orgulho. Porque às vezes você está muito inflado da vida. Como assim inflado da vida? Sabe? Se a gente recebe só elogios na vida, a gente tem que desconfiar. Se a gente está só recebendo tapinha nas costas e só tem gente a favor da gente, a gente tem que desconfiar. Porque o inimigo quer nos destruir. Mas se ele não tiver porta para entrar, ele não vai entrar. E não vai ter poder sobre a nossa vida. Mas a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. O altivo de espírito vai cair em ruína. Então, um dos propósitos do jejum é realmente reconhecer, sabe, quem nós somos. Eu sei que eu sou filho de Deus. Eu sei que o Espírito Santo está na minha vida. Eu sei que eu sou um vencedor, mais do que vencedor. Eu sei que eu sou salvo. Sabe, eu sei as coisas boas da minha vida, eu sei. Mas eu tenho que saber também algumas outras coisas. Que eu não sou todo-poderoso. Eu tenho que saber que eu não me curo a mim mesmo. Eu tenho que saber que se não é Deus na minha vida, eu estava perdido. Eu tenho que saber que eu dependo todo santo dia do Senhor. E eu tenho que saber que ainda que eu saiba fazer as coisas, ainda que eu ache que eu sou bom, na verdade, eu não sou nada sem Ele. Esse reconhecimento tem que haver em nossa vida. Porque caso contrário, sabe, você começa a confiar em outras coisas. Você confia nas suas habilidades. De repente você é um bom vendedor. Vamos dar o exemplo do vendedor aí. Não vou dar só exemplo da minha vida, vou te usar aí também como exemplo, você que é vendedor. De repente você é uma pessoa que arrebenta como vendedor. Você é um bom vendedor e tem bons clientes. E sabe, você bate metas, você é um craque nos negócios, você está evoluindo a cada dia. Só que você também tem que reconhecer que o Senhor é a tua provisão. Que mesmo que você seja um bom vendedor, mesmo que você seja, sabe, uma pessoa que das poucas que tem um talento nato para aquilo que você está fazendo, nós temos que depender de Deus. Nós temos que depender de Deus, não podemos depender de nós mesmos. O orgulho, ele vem para nos assaltar. Você sabia que o orgulho vem para nos assaltar? Porque se a Bíblia diz aqui que antes da destruição vem o orgulho, que Deus tenha misericórdia de nós.
Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos perdoe. Porque a destruição, a Bíblia diz, quando ela vem, primeiro, antes dela chegar, chegou o orgulho. Então, antes da destruição, chega o orgulho lá, para dizer, eu sou o cara, eu sou o bom, eu sou o insubstituível. As coisas só acontecem aqui nessa oficina por minha causa. As coisas só acontecem aqui nessa empresa por minha causa. Enquanto você deixar o orgulho ele falar mais alto do que a dependência de Deus, você vai ter um problema. E você sabe, quando a gente está inflado, e isso acontece com todos, irmãos, eu acho que esse problema do orgulho é um problema que a gente vai ter que lutar toda a vida da gente. Você quer ter sempre razão. Então você está no trânsito, você quer ter razão. Você está nos negócios, você quer ter razão. Você está numa reunião, você quer ter razão. Sabe, a gente, quando está inflamado pelo orgulho, só a gente está certo. Só a gente está certo, só a gente sabe, só a gente é bom. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. O jejum, ele traz esse reconhecimento. Sabe, quando você ali foi demais, sabe? Você foi demais, você disse tanto sobre você e esqueceu de falar de Cristo. Você disse tanto sobre você, das suas qualidades, dos seus projetos, e em nenhum momento a palavra Cristo saiu da sua boca. Nós temos que agradecer a Deus todo santo dia, porque a graça vem dele, a nossa dependência vem dele. Nós podemos ser muito bons, você pode ser uma pessoa extremamente habilidosa, você pode ter aprendido muita coisa na vida. E mesmo assim você precisa de Cristo. Mesmo assim, sem Cristo não somos nada. A humildade, grave isso, a humildade ajuda você a alcançar o seu destino. A humildade ajuda você a alcançar seu destino. Quer ver? Quando Deus começa a tratar de um coração orgulhoso, quer ver? O silêncio começa a fazer mais parte da vida daquela pessoa. Porque uma pessoa que está inflada de orgulho, ela começa a disparar para cá, disparar para lá, comentários, críticas, sabe? E até mesmo dizendo, eu sou bom, eu sou incrível, eu faço melhor. Nós temos que ter cuidado. Quando o orgulho começa a falar por meio de nós podemos estar dando início à destruição. É como se você apertasse aquele botão do fim do mundo, sabe? Nos filmes, quando tem aquele botão, bom, quando você deixa o orgulho assumir a sua vida, você apertou o botão para a destruição e começou a contagem regressiva. Aí você diz, e como interromper a destruição? Reconhecer que sem o Senhor não somos nada. Reconhecer que erramos, reconhecer que falamos demais, reconhecer, sabe, que o nosso ego e até mesmo a nossa capacidade, às vezes, porque é o seguinte, quando a gente é um líder, né, um líder da família, um líder de empresa, um líder de igreja, qualquer tipo de líder da vida, tá? Você é um diretor da escola. A gente tem uma certa autoridade, ok? Os policiais têm autoridade, o exército tem autoridade, os juízes têm muita autoridade, né? Os pastores têm uma autoridade na igreja, os donos da empresa têm autoridade na empresa. E isso faz parte, foi Deus que deu a autoridade para a pessoa. Mas a gente tem que cuidar, porque por mais que eu tenha autoridade, por mais que eu tenha poder, por mais que eu tenha influência, por mais que eu possa dizer, ó, faz isso, ou faz aquilo, ou ter coisas em minhas mãos, eu tenho que reconhecer que eu não posso passar por cima de ninguém. Eu tenho que reconhecer que eu preciso ser humano, porque eu estou lidando com humanos. Eu estou lidando com pessoas falhas que nem eu. Eu estou lidando com pessoas que precisam tanto de Deus quanto eu preciso. E que
se eu não quiser me destruir, se eu não quiser me destruir, eu tenho que abaixar. Eu não estou falando de abaixar no sentido de você se humilhar para as pessoas. Eu estou falando no sentido de você aprender a orar mais, a ficar em silêncio, a entender que você, sabe, você precisa tanto de Deus, a ponto de que você precisa consultar Ele antes de tomar uma decisão, a ponto de, sabe, você, por mais que você seja importante num lugar, você tem que entender que as pessoas que estão à sua volta, elas são importantes e que o respeito deve prevalecer, o amor, a cordialidade, sabe, a integridade deve prevalecer. Então, quando você jejua e você está com o coração quebrantado e você ora, sabe o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo vem com um espelho e ele diz: olha para o espelho agora, filho, olha para o espelho. Aí quando você olha para o espelho, você vê. O que eu vejo? Você vê coisas em você. Quando você está na presença de Deus, que você não vê quando você está cheio do orgulho. Daí ali você olhando para o espelho e você vê, puxa, esse sou eu? Esse sou eu? Sim, esse é você. Puxa, mas eu estou até com vergonha das minhas atitudes. Então te arrepende aí. Pede perdão e não faz mais isso. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, o Espírito Santo traz um quebrantamento. O Espírito Santo nos mostra, sabe, como valorizar as pessoas. O Espírito Santo nos mostra como você ser íntegro com as pessoas. O Espírito Santo nos mostra como você, sabe, ser uma pessoa respeitadora com as pessoas. E como você teme a Deus verdadeiramente. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu ia falar de 3 coisas, mas só deu para falar da primeira aqui. E talvez amanhã eu continue, eu não sei qual que é a direção que Deus vai me dar amanhã pela manhã, mas o orgulho pode arruinar a nossa vida. O orgulho pode arruinar a nossa vida. Se somos alguma coisa, somos por uma graça de Deus, certo? Se tudo está bem, é porque Deus está nos protegendo. Se na nossa mesa tem comida, é porque Deus é provedor. Se eu saí de casa para trabalhar e voltei para casa seguro, em paz, para minha família, é porque a mão dele esteve me protegendo a todo momento. Então reconhecer que sem o Senhor não somos nada, que dependemos dele para tudo e que sem ele, é como diz a Bíblia, né? A nossa vida é como um vapor que aparece por um momento e logo desvanece. Às vezes você tem planos de orgulho, às vezes você tem projetos de orgulho, às vezes você quer ter atitudes de orgulho. E sabe, se você for a Deus, Ele vai falar com você. Ninguém me desarma tão bem quanto o Espírito Santo. Ninguém me desarma tão bem quanto o Espírito Santo. O Espírito Santo tem sido meu mentor, meu professor, e quando erro, o Espírito Santo vem e me mostra esse espelho. E eu às vezes não gosto desse espelho, mas ele sempre me leva a melhorar. E todos nós precisamos melhorar a cada dia, como ser humano, como pai, como líder, como empreendedor, como cidadão, certo? Esse é o propósito do Eterno para a nossa vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Quero pedir que você compartilhe essa palavra com outras pessoas, não aperte o botão de destruição, né? Não deixa o orgulho dominar a tua vida. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Mas eu pedi e a pessoa não aceitou, mas você fez a sua parte. Isso é humildade. Você fez a sua parte, você não pode ficar se humilhando para a pessoa. Você já pediu perdão, agora é ela e Deus. Amém? Simples assim. Escreve aqui nos comentários
seja humilde. Escreve aí, seja humilde. Seja humilde. Amém? É algo que nós precisamos trabalhar em nós todos os dias. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Você já está sabendo o que está acontecendo aí da Academia Kingdom Global? Até domingo, ao meio-dia, aqueles que se inscreverem na Academia Kingdom Global vão poder receber 21 e-books, que são livros para você ler no seu celular, no seu tablet, são livros digitais. 21 livros, 21 temas que vão te abençoar tremendamente. Espero que você goste desses livros, espero que você leia todos eles, certo? Quem sabe é uma missão para um ano, né? Para você ler, tem muita coisa boa aqui nesses livros que vai te abençoar, tá? Tem uns e-books um pouquinho maior, uns um pouquinho menor, mas eu creio, você vai conseguir ler todos, vai ser muito abençoado, tá? E você pode se inscrever na Academia Kingdom Global por menos de R$10 até domingo ao meio-dia. Por quê? Por que isso? Porque eu quero que as pessoas experimentem a academia. Eu quero que as pessoas experimentem. E se você não gostar, certo? Se você acha assim, não, isso não é para mim agora, antes de fechar os 30 dias ali que renova o ciclo, daí você cancela. E se não conseguir cancelar, entre em contato com o meu pessoal lá que eles te ajudam a cancelar, tá? Então, eu quero convidar você a experimentar a academia. Eu estive, olha só, segunda, terça e quarta. Eu estive aqui online com meus alunos na academia, respondendo eles, tirando dúvidas, sabe? Foi um tempo assim sensacional esses 3 dias. Hoje eu tive, às 9h45. E o ano que vem vamos ter inclusive um módulo de teologia dentro da nossa academia, para você ser edificado. Tem módulo aqui para liderança, tá? Tem módulo para empreendedor aqui dentro da academia. Tem eventos passados que nós já tivemos, está lá dentro da academia, certo? Tem aulas incríveis que eu dei. Enfim, a Academia Kingdom Global veio para edificar a tua fé, para ser uma plataforma de ensino, uma plataforma que vai trazer você para perto do profético, certo? Se você quiser se tornar nosso aluno, vá hoje mesmo no meu site www.vinicius17.com.br e o link da Academia Kingdom Global está aqui na descrição do vídeo. Está aqui, ó, é só você procurar embaixo aqui do vídeo. Ok, gente? Pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas? Então compartilha aí, manda para outras pessoas. Eu quero declarar agora o Salmo 91. E também, agora sábado, vamos ter a Vigília do Espírito Santo. Vai ferver aqui no coração do Rio Grande do Sul. Santa Maria. Eu e minha esposa somos voluntários numa igreja, que meu pai começou e que agora nós estaremos servindo nessa igreja voluntariamente, né? Eu tenho dito isso, não queremos R$1 da igreja, ao contrário, temos semeado bastante nessa igreja, no reino de Deus, e vai ser um tempo maravilhoso. Nesse sábado, vigília começa às 18 horas. Você pode vir aí de várias regiões do Rio Grande do Sul. Enquanto caber gente, a gente coloca lá, tá? Vai ser maravilhoso. E no domingo pela manhã, nós vamos ter Santa Ceia do Senhor. Domingo pela manhã, Santa Ceia do Senhor. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. E estamos orando para que Deus faça coisas maravilhosas, certo? Domingo pela manhã eu estarei ministrando, teremos cultos de manhã e à noite. Eu estarei no culto da manhã, então se você quiser estar com a gente, domingo 9h35 da manhã, 9h30 da manhã, teremos a nossa Santa Ceia. E eu vou falar uma mensagem na ceia sobre o piloto automático. O piloto automático espiritual, como é perigoso, tá? Vou mostrar para você, certo? Muito bem. Enquanto eu declaro aqui, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa oração. Manda aí para amigos, para grupos. Se puder compartilhar para grupos de 100, de 1000, enfim, manda aí para o máximo de gente que você puder. Você que tem páginas no WhatsApp, manda na página que você tem. Nos ajude a levar essa palavra, porque se é vida para nós, por que não compartilhar a vida? Por que não semear a vida na vida dos outros? Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas
e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vou dizer uma coisa para vocês. Estou sentindo muito Deus aqui nessa oração hoje. Viu? Enquanto eu estou aqui, estou sentindo muito Deus. Deus está falando muito com a gente. Amém? Eu creio, há uma presença doce do Espírito Santo, está tocando em nossas vidas, há uma presença de Deus aqui. E eu quero orar por você, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças te damos, por causa que a Tua presença está aqui. Te pedimos perdão, Pai, por toda vez que o orgulho tomou conta das nossas palavras, o orgulho tomou conta das nossas ações, o orgulho influenciou nos nossos projetos e planos. E te pedimos, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós e nos perdoa, Pai. Do fundo do nosso coração, te pedimos perdão e pedimos a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Meu Deus, nós queremos que o nosso cálice transborde. E cada pessoa, Pai, que está sendo tocada por Jesus Cristo agora, que ela invoque a presença de Jesus, porque Ele tem o poder de perdoar. Essa pessoa, Pai, que está sentindo que essa palavra é para ele, é para ela, Senhor, que nesse momento haja um profundo arrependimento. E eu sei, Senhor, que pessoas estão sendo tocadas pelo Teu poder agora. E assim como Naamã, Pai, depois de ter vencido o orgulho, um milagre aconteceu na vida dele. Eu quero declarar que milagres estão acontecendo aqui. Milagres estão acontecendo aqui. Senhor Jesus, nos ajude a sermos mansos e humildes como o Senhor é. Senhor, toca com o Teu poder na vida dessa pessoa. Remova agora toda enfermidade, remova todo laço, quebre as correntes espirituais na vida, na casa e no entorno dela. E profetizamos portas abertas, profetizamos provisão divina e declaramos: o seu cálice transbordará. Grandes coisas se moverão nessa vida e nesta casa, no nome poderoso de Jesus Cristo. E declaramos, Pai, a vida abundante de Jesus Cristo está entrando aí. Oramos para que todos tenham uma experiência com Jesus, que haja salvação em toda essa casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Você pode dar um aleluia? Então compartilhe agora essa oração. Deus maravilhoso, amanhã te espero às 6 da manhã com a graça de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos guarde, no nome de Jesus. Eu profetizo que o Senhor está trazendo um novo rompimento aí para a tua vida. Crê? Deus te abençoe. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo, um grande avanço acontecendo na tua vida, um grande liberar do Senhor, no nome de Jesus. Oramos para que o Senhor te dê discernimento espiritual sobre as pessoas que você deve se conectar e as pessoas que você deve se afastar. Oramos para que a sua fé seja uma fé firmada na rocha, firmada em Jesus Cristo.
Oro também por provisões de Deus na tua vida, para que o Senhor te abençoe, para que não haja falta, ao contrário, que haja abundância na tua vida, que haja muitas portas abertas, que haja grandes conexões, que haja ideias disruptivas, inspiradas por Deus para você avançar. E também oro por todos aqueles que têm filhos, para que o Senhor proteja os filhos da maldade desse mundo. Senhor, afasta das más amizades, afasta das contaminações que vêm por vários meios. Guarda, Senhor, guarda a mente e o coração das crianças. Eu oro em nome de Jesus também para que o Senhor dê livramento neste momento a casais, a famílias, no nome de Jesus Cristo. Oro também por todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, para que seja curado. Jesus Cristo é da saúde, receba a cura e que haja 10.000 vezes mais de bênção entrando na tua vida, no teu caminho, no teu trabalho, no nome de Jesus. Libero essa palavra profética sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Também oro, Senhor, por toda pessoa que está enfrentando um problema persistente, toda pessoa que está por muitos anos tentando resolver algo, por muitos anos tentando vencer algo, que um milagre de Deus venha sobre ti, um milagre de Deus surja na tua vida, seja abençoado, seja livre, seja curado, seja transformado, em nome de Jesus. Deus te dê um escape, que um escape do céu venha sobre a tua vida, no nome de Jesus. Eu também oro, Pai, por toda mulher que não consegue engravidar, para que haja um milagre tocando na vida dela, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Seja muito bem-vindo na oração da noite. Quero compartilhar com você uma palavra profética hoje e fazer uma oração profética. E hoje, na oração que nós vamos fazer, mais tarde, o Senhor me tocou de orar para que tudo aquilo que está sendo persistente contra você renda-se ao nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que você está lutando, sabe, por um bom tempo e que não está conseguindo vencer, nós vamos atacar esse problema hoje. Em nome de Jesus, nós vamos atacar esse problema persistente. Amém? Deus é poderoso para te dar vitória. Deus é poderoso para mudar isso. Deus é poderoso para colocar a mão nisso. Em nome de Jesus. Você crê? Então já deixa a tua curtida aqui nessa oração, compartilha ela com pelo menos 9 pessoas, amém? Manda aí para 9 pessoas, manda para amigos, compartilha nas redes sociais. Você pode fazer isso, você quer ser abençoado, tem que aprender a abençoar. E se não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos caminhar juntos a partir do dia de hoje. Deus tem um propósito. Deixa eu dar um testemunho primeiramente aqui para você. Deus tem feito coisas maravilhosas. Eu quero compartilhar esse testemunho que eu recebi da Silmara. E ela escreveu assim: acompanho você desde 2022, quando eu estava em um tratamento por causa de um nódulo que apareceu na mama. Eu sentia muitas dores ao redor das axilas que me impediam até de deitar de lado. Em uma das orações, o Senhor profetizou a cura para uma pessoa que estava com essa dor. E quando retornei à última avaliação dos exames, o nódulo havia desaparecido. Hoje pela manhã o Senhor profetizou sobre alguém com dores e um calombo na costela do lado esquerdo. Há dias eu não conseguia me mover e já estava com esse calombo visível. Na hora da oração tomei posse da cura e para a honra e glória de Jesus o calombo sumiu instantaneamente e a dor desapareceu. Graças a Deus por sua vida e seu ministério, moro em Portugal e acompanho todos os dias as orações das 6 e das 18 horas. Que bênção, irmã! Glória a Deus! Glória a Deus, Deus é fiel, Ele faz infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos. Amém? Eu creio nesse Deus, eu creio nesse Deus que opera, eu creio nesse Deus, em nome de Jesus, eu creio. Amém? E hoje eu quero compartilhar uma palavra com cada um de vocês. Existem 3 ladrões que são, eu posso dizer, ladrões da nossa vitalidade. Ladrões da vitalidade. Você tem que entender que o projeto de Deus comigo e com você é que nós tenhamos uma vida abundante. João 10:10. A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Então o inimigo é o negativo. O inimigo é o negativo. Você tem que começar a identificar algumas coisas como o inimigo. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 8,
A Bíblia diz que nós precisamos resistir ao inimigo e ele irá fugir de nós. Resistir ao diabo, a Bíblia diz, resistir ao que é negativo. E existem 3 ladrões que nós vamos ter que nos levantar contra eles. O primeiro ladrão, ele vem por meio de relacionamentos errados. Pessoas que não deveriam estar conectadas na sua vida. O diabo, quando não consegue fazer com que uma pessoa viva uma vida de pecado, abrindo brechas para ele ter cada vez mais controle, mais domínio sobre aquela pessoa, ele então coloca alguém no caminho dessa pessoa para, de alguma maneira, fazer com que essa pessoa se desvie do seu propósito, ou até mesmo essa pessoa seja um atraso na vida dela. Tem gente que chega na nossa vida para ser um atraso. Tem gente que chega na nossa vida para ser alguém que vai fazer com que a gente perca muito tempo, às vezes no problema dela, às vezes na contaminação que está no coração dela, porque isso acaba te contaminando também. Então, pessoas erradas, elas são como um atraso na nossa vida. Por isso que nós temos que estar constantemente orando pelos nossos filhos, orando por nós mesmos, para que essas pessoas, se elas estiverem na nossa vida, que Deus dê um jeito de tirá-las do nosso caminho e do caminho dos nossos filhos. Eu estou sempre dizendo, a vida dos meus filhos está sempre cercada de oração, sempre cercada. Eu estou sempre orando, Senhor, que os bons permaneçam e que os maus se afastem. Você tem que começar a orar, porque uma amizade errada na vida do teu marido pode levar ele a fazer coisas erradas. Uma amizade errada. A influência que uma pessoa exerce sobre outra, a influência... Olha um caso que eu tratei uma vez. Uma família boa, sabe, de pessoas honestas, de pessoas trabalhadoras. Aí um menino conheceu uma menina na escola. Só que essa menina era tão, eu posso dizer, contaminada, tão má, que ela começou a fazer ele ser um rebelde como ela. Então ela não respeitava os pais, às vezes ficava 2, 3 dias fora de casa e começou a arrastar o filho dessa família que eu conhecia, começou a arrastar para a vida louca dela. Pouco tempo, esse menino estava totalmente, olha, escuta o que eu estou dizendo, estava totalmente desfigurado, totalmente. As roupas, não usava mais as mesmas roupas, mudou cabelo, mudou tudo. Sabe, desrespeitava os pais, passava também 2, 3 dias fora de casa, começou a fazer poucas e boas, começou a roubar. Tudo por causa de uma pessoa que se conectou. Então, os relacionamentos errados vão sempre tirar de você. Relacionamentos errados vão tirar coisas que Deus colocou na sua vida. É por isso que nós temos que estar em constante oração. Constante oração. Que Deus me guarde de gente má. Que Deus me livre os meus de gente que vem para ser um terror. Você ora sobre isso? Escreve aqui nos comentários se você ora sobre isso. Segundo, o segundo ladrão se chama pensamentos contaminados. O que é um pensamento contaminado? Um pensamento contaminado é algo que entrou em você e que não está fazendo bem nem para você e nem para quem se aproxima de você. Porque as pessoas bebem da nossa fonte. Então, se a nossa fonte estiver contaminada, nós vamos acabar contaminando. Pensamentos contaminados são pensamentos que não são para você. Não são vontade de Deus para a tua vida. Por exemplo, aquele pensamento que você não é nada,
aquele pensamento que vai dar tudo errado, aquele pensamento que, sabe, com você nada acontece, aquele pensamento que diz que você vai ser uma pessoa quebrada, aquele pensamento que diz que você é impossível para você. São pensamentos contaminados, pensamentos que entraram em você, que foram semeados em você, que o inimigo colocou em você. Aí você começa a pensar que a sua vida não tem sentido, que você não é bom em nada, você começa a pensar que você não tem lugar aqui nesse mundo, que ninguém gosta de você, e vem todos aqueles pensamentos, e os pensamentos governam a nossa vida. Os pensamentos governam a nossa vida. Então, esses pensamentos contaminados vão ter que dar espaço para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai mostrar quem você é. O Espírito Santo vai mostrar de quem que você é filho, que você é filho de Deus. Infelizmente, tem muitas pessoas que não têm paternidade. E por não terem uma paternidade, muitas vezes, sabe, alguém que os ensinou, alguém que os abraçou, alguém que cuidou deles, eles têm sempre um sentimento, muitas vezes, sabe, que um pensamento que os derrota por dentro. Então eu acredito que pensamentos contagiosos podem fazer mal para uma pessoa. Estão ferindo você. São os pensamentos mal cheirosos, aqueles pensamentos que estão jogando contra você. Então tudo que se apresenta de bom para você, se a tua mente estiver contaminada, a tua mente vai colocar uma trava em você para que você não acesse o que Deus está trazendo para o teu caminho. As boas oportunidades, as novas estações de Deus, as bênçãos, você não acessa porque a mente está contaminada. E terceiro, um coração amargurado. Um coração amargurado. A Bíblia diz: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Está na hora de você perdoar. Tem gente carregando trauma e mágoa de pai, de mãe, da infância, do péssimo patrão, da péssima patroa, das pessoas que estão ao seu redor, que feriram ela. Tem gente que guarda tudo dentro de si, não sabe o mal que está fazendo. Você está colocando uma toxina para dentro de você, que se chama amargura. A amargura está fechando o teu coração, está te endurecendo, está fazendo você, sabe, se afastar de relacionamentos, está fazendo você se afastar de projetos, de pontes do teu destino, tudo porque o teu coração se fechou. E um detalhe, Deus, Ele não deseja que o nosso coração esteja, sabe, carregado de coisas que não vêm dele, não vêm do alto. Esses sentimentos que entrarem em você, que estão te amargurando, estão te isolando dos outros, que está desconectando você de pessoas que são chaves para o teu destino. Esses sentimentos estão sendo sabotadores do que Deus tem preparado para a tua vida. Perdoe. Jesus falou sobre o perdão, Jesus falou sobre a misericórdia. Jesus nos ensina a dar a outra face. Ah, mas é difícil. Só é difícil quando você não entende o benefício. Porque quando você entender o benefício do perdão, o benefício de você estar em paz, sabe? Até mesmo com o seu passado, com as pessoas que te feriram, de entregar tudo isso nas mãos de Deus e viver a sua vida, o inimigo não vai conseguir mais prender você. Aquilo que te prendia no passado, aquilo que era uma amarra espiritual invisível, porque a amargura faz isso. A amargura mantém uma pessoa num lugar de amarra, num lugar de prisão espiritual. Quando uma pessoa ela é livre dessas amarras, ela começa a viver a vida vitoriosa que Deus tem reservado para a vida dela. Está na hora de você romper, está na hora de você avançar, está na hora de você viver o que Deus tem para a sua vida. Por isso, sabe, não mantenha mais essas coisas no seu coração. Perdoe a sua filha que falou tudo aquilo para você. Perdoe, liga para ela hoje, diz que você a ama. Quebre essas barreiras que foram colocadas pelo inimigo na tua casa, na tua família. Perdoe teu marido aprontou para ti,
Mas você decidiu, sabe, fazer as coisas dar certo, mas ainda você está magoada por dentro. Você vai ter que quebrar essa amargura para voltar a ter proximidade, para voltar a ter intimidade, para Deus restaurar o teu lar. Eu creio, Deus quer restaurar lares através do perdão, através da misericórdia. Deus quer restaurar coisas que foram quebradas ao longo dos anos. Aí você diz, você não tem ideia, uma pessoa ruim, a vida inteira foi ruim para mim, a vida inteira me humilhou, a vida inteira, sabe, tentou tirar as coisas de mim, dos meus filhos. Ei, perdoa. Porque enquanto você não perdoar, você fica atado no tempo. Você fica estagnado espiritualmente e Deus está dizendo para você, seja livre disso agora. Seja livre disso agora. É o que o Espírito Santo diz para você em nome de Jesus Cristo. Amém? Você recebe essa palavra? Recebe essa oração, essa intercessão hoje em nome de Jesus Cristo? Glória a Deus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração, por gentileza, compartilhar com o máximo de pessoas. Nós vamos orar. E eu não sei se você ouviu no início da oração, mas eu falei que hoje nós vamos orar por problemas persistentes. Amém? E eu estou aqui convocando todo mundo para estar comigo amanhã na oração das 6 da manhã. Faz um compromisso não comigo, faz um compromisso com Deus de estar na oração amanhã pela manhã. Certo? Faz um compromisso com Deus de estar na oração amanhã pela manhã, às 6 horas da manhã. Você vai ver que vai valer a pena. Eu tenho 3 anúncios para lhe dar. O primeiro anúncio é que amanhã tem Santa Ceia, tá? Amanhã tem Santa Ceia e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus Cristo. O endereço da igreja aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, é na Avenida Aruanã, número 120. Anota aí, Avenida Aruanã, número 120. Eu vou estar ministrando às 9 da manhã e a minha esposa às 18h30, tá bom? Vai ser 2 cultos incríveis, vão ser maravilhosos em nome de Jesus. Também, segunda-feira, eu vou lançar a próxima Escola de Profetas, onde eu vou receber profetas e amigos de Honduras. Certo? Eu já tenho uma aliança de muitos anos com esse ministério de Honduras. São profetas, são homens de Deus. A profeta que vai vir, que é a profeta Nereia, ela é uma mulher, você não tem ideia de como Deus usa essa mulher. Ela aconselha líderes da nação. Vai estar conosco nessa escola, se Deus quiser. Amém? E eu convido você a participar. Agora, é segunda-feira que eu vou lançar e provavelmente vai encerrar as vagas antes do meio-dia. Eu já estou avisando, porque às vezes as pessoas não se organizam e dizem assim, mas acabou rápido. Mas eu estou avisando. Eu vou lançar às 6 da manhã, e creio que até meio-dia nós vamos ter as vagas encerradas, ok? Tem muita gente que quer vir, inclusive fora do Brasil, aqui na nossa Escola de Profetas, né? Tem gente da Austrália, tá? Tem gente de Dubai, na nossa Escola de Profetas aqui, que veio para buscar direção, que veio para buscar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu creio, sabe, que Deus está fazendo coisas grandes, coisas tremendas. É algo que Deus está fazendo, é algo que Deus está fazendo, é algo que Deus está trazendo às nações, em nome de Jesus. Eu estava, no meio do ano, eu fui em Roma, e nós tivemos mais de 20 países na nossa Escola de Profetas em Roma. Aí você pergunta, o que é essa tal da Escola de Profetas? Para quem não sabe, não é para a pessoa se tornar profeta. É o nome Escola de Profetas. Você vai aprender a ouvir a Deus, a acertar nas decisões da sua vida, certo? Porque todos nós temos decisões importantes para tomar e a Escola de Profetas, ela vem com essa graça de Deus, de ensinar as pessoas a escutar a voz de Deus. Amém? Também temos nossos livros Café com Jesus, tá? Esse aqui é o Café com Jesus 2, esse aqui é o Café com Jesus 1, esse aqui é o livro da minha esposa. Você pode adquirir lá no nosso site www.ministeraset.com.br, ok? Muito bem. Salmos 91, enquanto eu declaro, compartilhe agora essa oração com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Diz assim:
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, visita agora o lar de cada pessoa. E eu profetizo 10.000 vezes mais de bênção sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse lugar, no nome de Jesus Cristo. Tu és o Deus que opera infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Como está escrito no Salmos 91:7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, tu estás já nos dando vitória. E nós cremos nisso. Por isso eu libero uma palavra de vitória sobre essa pessoa. Todo problema persistente, seja de doença, seja no casamento, seja com o filho, seja na empresa, todo problema persistente, toda pessoa que entrou aqui nessa oração e que está com um problema persistente, eu oro agora por um milagre, eu oro por intervenção de Deus, eu oro por mudanças agora, em o nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, coloca a mão sobre esse problema agora, e que isso reverta no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro por vitória, eu oro por milagre, eu oro por transformação, eu oro agora por mudanças no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, libera do teu poder agora, libera do teu favor agora sobre essa vida. No nome de Jesus, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, toque-os agora, Pai, e reverta as situações. Reverta, interrompa, Senhor, aquilo que é de mal que pode estar agindo ou lutando contra essa pessoa. Dá vitória a ela, Pai. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, Pai. No nome de Jesus Cristo. Libera do teu poder agora. Libera do teu favor, Espírito Santo. Libera da tua unção, Espírito Santo. Agora, toque-os com o teu poder. Toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Dá vitória a essa pessoa, Senhor. Dá vitória a essa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também e peço bênçãos sobre essa casa, bênçãos sobre essa família, bênçãos sobre esse lugar. Eu digo também a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo. Todo problema de enfermidade persistente, renda-se a Jesus Cristo. E que vida de Deus toque na tua vida. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração agora com 9 pessoas. E amanhã, 6 da manhã, quero ver todos vocês aqui na oração. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.